Prazer, então, pessoal. Prazer aos barbudos aí de plantão que tá aí. Prazer, a primeira, né? Primeiro contato aí. É um prazer enorme estar aqui com vocês, conversar, trocar uma ideia, né? Fazer uma resenha aqui e tirar dúvidas, né? Do pessoal, que muita gente tem dúvidas sobre realmente como que é feito, né? Os líquidos, né? Então vamos lá. Acho que a primeira parte que você perguntou, né? O que é o VG, o que é o PG, né? Basicamente, eles são os diluentes básicos para se formar o líquido, né? Então vamos dizer aí que 75, 70% da composição é VG, que é chamado de glicerina vegetal. VG é uma sigla para o nome de glicerina vegetal em inglês, que é Vegetable Glycerin, né? Então, a maior composição para juices, que aí estamos falando de freebase, varia de 70 a 75. Tem alguns líquidos, tinha algumas marcas importadas, né, que faziam full VG. O que é o full VG? Que é 100% VG, né? O porquê que existe alguns líquidos que são 100% VG? Por conta que o propileno glicol, que daí é o PG, algumas pessoas elas têm uma certa sensibilidade. O que seria essa sensibilidade? Vamos dizer, uma alergia, tá? Mas não é bem alergia, mas é mais uma intolerância. Então, tinha algumas pessoas, alguns usuários, que sentiam um pouquinho de incômodo ao fazer a inalação do vapor, né? Então, sentia irritação, às vezes tinha um tipo de formação de pigarro, mas, assim, a porcentagem, né, desse grupo que tinha esse tipo de sensibilidade, botar aí em torno de 5% ou para menos, né? E aí tinha uma outra alternativa, que era o propanodiol, né? Então ela tem as mesmas características, a gente falando dentro da composição do líquido, como o PG, no entanto, o propanodiol ela tinha muito mais retrogosto, ou seja, ela tinha muito mais aquela a palatabilidade dela na boca ela fica muito mais amarga, né? Então acaba comprometendo o sabor como um todo do líquido. Então por isso que o propanodiol não foi muito para frente, além de que o custo dela é muito maior do que o do PG, né? E por que utiliza PG e VG? O PG geralmente fica ali na faixa de 30%. Aqui a gente falando de freebase, né? Nos juices. O PG ela é muitas vezes o carregador de aroma, né? Antigamente, quando surgiu aí a questão dos vapes e que se popularizou pelo mundo inteiro, lá nos anos de 2008, 2006, 2008, né, começou a dar o boom no mundo inteiro, tinha muito aquele mito de que quanto mais PG, carregava muito mais sabor. Mas isso daí era apenas um mito, né? É um mito de alguns grupos fechados, de um pessoal que sempre falava essa história, né? Mas não era a verdade. E o VG, ela é o que dá mais essa característica da nuvem, né? Então, se você utilizar um líquido somente com PG, além do sabor ficar mais amargo, ela não vai ter tanta nuvem, não vai ter tanto vapor. E o VG, ela traz realmente para trazer essa aparência da fumaça, vamos dizer assim, né? Que é a nuvem que a gente solta aí depois que a gente inala, né? O sabor, ela vem pelos flavorizantes, tá? Só que tem que ser flavorizantes específicas para se usar nos líquidos. Então, não se pode usar uma essência alimentícia que você vai comprar no mercado, porque ela não foi designada para essas finalidades, tá? Até porque muito dos aromatizantes, essências alimentares que você vai encontrar no mercado aí, seja de baunilha, tem de rum, tem de amêndoa e tal, e vários de outros sabores também, que utilizados em confeitarias, né, na gastronomia. Elas foram feitas para a gente ingerir, né? Então ela foi formulada para essa finalidade. E o nosso órgão, pulmão, ela tem totalmente outra funcionalidade no nosso corpo. Não é para fazer digestão de alimentos, não é para processar alimentos. Então, tem muitos dos componentes que quando a gente vai inalar, acaba agredindo o pulmão. Por isso que um líquido que é de boa procedência e que é segura, tem que ser utilizado flavorizantes específicas para se usar em vapes, né? Em líquidos formulados para vapes, tá? Aí, o outro componente, outro ingrediente, tá? Que vai dentro do líquido seria a nicotina. A nicotina, basicamente, ela tem que ser importada.
porque aqui no Brasil não se tem uma fábrica especializada para essa finalidade, tá? Porque todos os ingredientes que eu falei aqui, que são basicamente 4, né? Então, é a glicerina vegetal, o propileno glicol, os flavorizantes e a nicotina. Todas elas... Só interrompendo, os flavorizantes, eles são feitos à base de Na maioria, PG. Elas são diluídas em PG. Isso, propileno glicol. Algumas podem ser diluídas em água e outras em álcool, tá? Álcool etílico. No entanto, os de álcool, elas não são ideais, tá? Mesmo que tenha algumas marcas que utilizem dessa diluição para fazer os flavorizantes, né? Porque o álcool também é um reagente, um diluente para carregar o aroma, carregar sabor, que é normalmente utilizado em qualquer outra coisa, né? Perfume, né? As essências alimentares. Então, utilizado o álcool. Só que para assinalar, não é tão ideal. Então, geralmente, a maioria são a base de PG, que são as mais seguras, porque daí a gente acaba colocando na formulação, faz o cálculo correto, e aí fica ali a proporção correta, né? Dos flavorizantes, o PG, VG e a nicotina. E aí, todos esses 4 ingredientes, perdão, todos esses 4 ingredientes, eles seguem um grau de pureza, que a gente chama de grau farmacológico, tá? Aí, os graus farmacológicos seguem, pode ser o padrão americano, que é por isso que tem o USP, que é de United States, né, Pharmacological. Então, aí tem a farmacológica europeia, tem a farmacológica asiática. Então, assim, tem vários tipos de farmacologia, mas o padrão, como se fosse o dólar, né? Sempre segue o USP, que é o padrão farmacopeico americano, tá? E aí, o que seria esse grau de pureza USP? Não ter o arrasto de contaminantes. Então, geralmente, a pureza dela é de 99,5% para cima. Geralmente, é de 99,8%, 99,9%. Tá? O que isso é importante? Por quê? Principalmente quando a gente fala desses reagentes, desses materiais que a gente está falando aqui, por exemplo, a glicerina vegetal, ela é um subproduto de um óleo, né? Óleos vegetais. Tem também a glicerina pura, a glicerina convencional, não a vegetal, que ela é derivada de petróleos, né? Então é um subproduto do petróleo, assim como o propileno glicol. Mas ela é de uma camada que foi descendo de extração, de filtração, destilação, processos muito complexos para fazer o isolamento de cada agrupamento, tá? Só que, como ela vai baixando de degrau, ela não pode ter o arraste dos contaminantes que estavam acima dela. Então, por isso que tem esse grau, que aí o processamento é como se fosse um ISO, né, de uma empresa. Segue um padrão de protocolo para que se tenha aquele produto obtido, que é com o maior grau de segurança possível, né? E a mesma coisa com a nicotina. A nicotina também ela tem que ter o grau de pureza USP, né, ou qualquer outro tipo de grau farmacopeico. Porque a nicotina, ela é do derivado do tabaco. A nicotina, realmente, basicamente todos os líquidos que estão sendo comercializados, vamos botar aí 90%, ela é derivada do tabaco. Tem algumas marcas que começaram a trabalhar com a sintética já. No entanto, a sintética é muito cara. Então, muitas das marcas ainda não migraram para as nicotinas sintéticas por conta do valor. Mas creio que num futuro muito próximo, o valor seja muito mais acessível para, né, os fabricantes e também para os consumidores. Porque se você for repassar o valor de um líquido feito com nicotina sintética, vai triplicar o valor, quadruplicar o valor, né? Então, assim, se às vezes tem uma marca aí que fala que usa nicotina sintética e vai continuar o mesmo valor, então não é a nicotina sintética. Porque a nicotina sintética é muito mais cara mesmo, tá? E aí, voltando ao assunto da nicotina. A nicotina, por ela ser derivada do tabaco, ela pode arrastar muitos outros componentes que são nocivos. E a principal delas seriam as nitrosaminas específicas do tabaco, né? Isso daí é um grupo que ela já está taxada ali na FDA como um dos principais componentes que pode ocasionar o câncer, tá? E é por isso que no cigarro é um dos 7.000 substâncias encontradas que causam, né, mal ao nosso organismo, à nossa saúde. E é quando você tem uma nicotina de uma procedência correta, de uma fábrica que já é bem consolidada,
você vai ter uma nicotina com esse grau, que é de 99,8%, 99,9% de pureza, que não vai ter o arraste dos aldeídos, que contém nos tabacos, formaldeídos, que também contém nos tabacos, as nitrosaminas específicas dos tabacos, principalmente ali a nitroso-nornicotina, a nitroso-anatabina, tem a nitroso-anabazina, e tem vários, mas as principais são 4. Então, falei 3 aqui, que a quarta, que era um nome complicado, não vou acabar lembrando exatamente aqui. E aí, para não ter esse arraste desses componentes de nitrosaminas, elas passam por todo o protocolo de extração, filtração, ultrafiltração, filtração por ozonização, destilação dupla, e aí para se obter o produto mais puro possível, né? E, então, basicamente, a composição do líquido é esse, tá? Não é de muitas coisas, elas são de poucos componentes, mas que exigem um cuidado, né, muito minucioso em cima deles, né? Sim. Esse outro produto que você falou antes, que eles usavam e não usam mais, ele é usado para quê hoje, ou era usado para quê? O propanodiol, ele é utilizado muito como reagente mesmo, reagente laboratorial. Então é para fazer exames, para fazer diluições de alguns outros tipos de reagente, para fazer as formulações. Às vezes é utilizado também como diluente, né? Então é uma substância para carregar o corpo, que a gente fala, né? Que de algumas substâncias, componentes e tal, principalmente utilizado dentro da indústria farmacológica, né? Então a indústria farmacêutica utiliza bastante, assim como a glicerina vegetal, utilizada em alimentos, cosméticos, na farmácia, né? Indústria farmacêutica, na área médica, né? Até aquela... Do nada fugiu o nome, não é nebulizador, inalador. Tá? Sabe inalador? Para quem tem asma, um dos corpos que tem dentro ali para fazer o arraste dos medicamentos é a glicerina vegetal. Então, para a galera ver que o que é usado no nosso vape é usado na farmacologia, que você falou, né? Isso, na indústria médica, farmacológica, alimentos, cosméticos, utilizado em grande peso mesmo. Uma curiosidade legal. Também, né? Oi? Uma curiosidade legal. O propileno glicol, quando surgiu, né, o cigarro eletrônico, foi lá em 2003, né, por um chinês, e logo começou a ganhar o mundo, né? E muitas pessoas torciam o nariz por conta de ter o propileno glicol. E a pessoa ficava com o pé atrás, principalmente quem era da área científica, né? Porque há muito tempo atrás tinha o etileno glicol, que ainda existe, tá? Principalmente em países muito frios, o etileno glicol ele é utilizado muito como anticongelante de motores, tá? Sim, e aí, o etileno glicol, ele é basicamente a mesma coisa que o PG, ele é um pouquinho adocicado e ocorreu de alguns animais porque às vezes o motor vazava, né? O óleo e tal, e vazava também esse componente. E aí alguns animais lambiam, porque era doce, ou às vezes, né, tinha alguma atração, por curiosidade, e aí teve alguns animais que começaram a morrer, né? E aí isso gerou um caos, assim, na época. E aí quando surgiu essa questão do propileno glicol, o pessoal ficou com o pé atrás, porque basicamente a sua estrutura molecular é muito parecida. E basicamente é da família do etileno glicol, só que ele é totalmente, vamos dizer assim, não tem nada a ver com etileno glicol. Ao mesmo tempo que ele tem as mesmas estruturas moleculares, muito parecidas, mas a sua atuação, a sua ação é totalmente diferente. Principalmente falando nesse ponto aí, né? Nesse aspecto de causar uma letalidade, assim, né? Ter o risco à saúde. E aí depois a área médica, científica, acabou percebendo que realmente não tinha nada a ver. E aí abaixaram os ânimos. Entendi. Teve uma pergunta do Narguileiros Podcast. Ele perguntou se essa composição de VG, PG serve também para a essência de narguilé. Sim. A essência narguilé, o tabaco, né, do narguilé, ela é utilizada do melaço, mas também é utilizado bastante a glicerina vegetal. Por isso que no narguilé tem a nuvem gigante que faz, né? E não é a queima do tabaco que forma aquela nuvem gigante. Até porque se fosse soltar tudo aquilo de
fumaça do narguilé, teria que queimar um monte de tabaco, né? Teria que queimar ali, cada puxada um roche queimado de narguilé, de essência de narguilé, para dar aquelas nuvenzonas. Entendi. Então, aí, eu acho que você pode falar um pouco. Aqui, o Luiz Alberto também perguntou, deixa eu aproveitar aqui. Ele perguntou se uma substância aqui é de confiança. Como é que é? Consegue derivar. Como? Ele perguntou sobre uma marca, né, de... Isso. Deixa eu pegar sua marca aqui. Maria, sumiu da minha timeline aqui, eu acho. Geralmente compro o VGPG da Kosher. É de boa? Kosher? Eu nunca ouvi falar. Kosher. Porque assim, se a Kosher, tá. Kosher, sim, é uma marca já conhecida, assim. Conhecia alguns juice makers que já utilizaram ele, né? Inclusive eu mesmo tinha uma época lá atrás, no comecinho do DIY, que eu também já tive alguns, né, produtos da Kosher, que era a glicerina vegetal e o propileno glicol. Uma marca muito boa, que é nacional, tá? Mas eu vejo que a melhor marca atualmente para se utilizar e que eles entregam um laudo certinho, com todas as especificações, dentro dos padrões que é para ser apresentado, que é a Cint, tá? A Cint laboratorial, ela é um pouquinho mais cara, um pouquinho assim, vamos dizer que o dobro, às vezes, ou o triplo, mas é um produto que é muito, muito bom, é muito, assim, seguro, né? Não dá interferência de sabor, não tem interferência de odor, tá? Tem muitas das empresas que eu já tive experiência e que algumas entregavam odores que acabavam, assim, gerando uma certa suspeita, vamos dizer assim, e algumas que o sabor também acabava comprometendo, né? Então, alguns sabores que você, né, fazer o teste, você percebia que talvez não fosse um produto 100% de grau SP, né? Eu até ia perguntar, hoje em dia, com os líquidos de hoje, a maioria, né, na verdade, se eu pego um líquido que ele tem bastante retrogosto químico, o que o cara está fazendo de errado? Às vezes pode ser a questão dos diluentes, PG ou VG, né? Essa é uma das hipóteses, mas também os flavorizantes, tá? Porque assim, você formular uma receita de líquido, você pega na internet, tem um monte, né, de receita, como se fosse receita de bolo. Tem lá as porcentagens corretas que utiliza, a marca, o tipo de sabor que é referente àquela marca. No entanto, o mundo da alquimia, de criar um líquido, é mais complexo porque você tem que pesquisar muito, né? Porque, assim, as marcas de flavorizantes para as vapes, colocar só os que eu trabalho normalmente, né? Vão ser mais ou menos 20 marcas, só de marcas que eu trabalho. Só que existe mais umas 30 marcas, né? E aí, dessas 20 marcas que eu trabalho, cada uma delas tem um tipo diferente de sabor. Por exemplo, morango. Uma marca muito comum que as pessoas usam, TPA. Morango tem Strawberry Ripe, tem a Strawberry, tem a Sweet Strawberry, tem Strawberry Candy, tem Strawberry Gum. Na Capela, a mesma coisa. Tem Sweet Strawberry, tem Strawberry Ripe, tem Strawberry Ingo, tem Strawberry Wild. Então, assim, é muitas variedades, muitos tipos. E aí você tem que fazer um estudo com anotações. O que é? Você recebeu uma amostra. Você vai fazer uma análise nas porcentagens. Você começa ali. Se você vai trabalhar com uma TPA, a TPA geralmente ela é fraca. É bem fraca. Então você começa ali com 5%. E aí você vai aumentando esse grau de porcentagem e vai fazendo as anotações. 5%. Ela veio um pouquinho de sabor, mas veio fraca ainda. Não dá para sentir as camadas. Coloca ali, joga para 8%. 8% ficou melhorzinho. Conseguiu sentir o sabor, mas ainda não tenho a certeza se é referente àquele tipo de sabor, que é o morango. Aí joguei para, vamos chutar o pau do balde. Vou jogar para 15%. Aí no 15%, nossa,
veio mais forte, só que daí também veio a racha de sabores químicos. Então parece que eu tô puxando um sabor de cera, né? Ou às vezes tem sabor de plástico queimado, ou às vezes tem sabor de vômito, porque realmente pode acontecer, né? Porque principalmente algumas essências, né? Sabor que é para trazer a sobremesa. Por exemplo, baunilha, cremes, tá? Que são as custards, né? Sorvete, todas elas utilizam com alguns tipos de químicas, tá? Então todas os flavorizantes são sintéticas. A maioria, vamos dizer assim, não vou dizer todas. Tem muitos que são, vamos dizer, extrações naturais. Só que os extratos naturais, você tem que tomar muito cuidado. Principalmente se você for referir a frutas, tá? Porque, por exemplo, vamos falar do limão. O limão, beleza. Só que daí, se você for fazer uma extração natural, você pode arrastar o óleo que existe no limão. E o óleo, para você inalar, daí já ferrou. Entendeu? O nosso pulmão não é nada compatível com nada de ácido graxo, nada de lipídios. Então, que nem vocês já devem saber do que aconteceu nos Estados Unidos em 2019, que é o caso do EVALI, né? E aí o mundo inteiro pôs a culpa no vape. Falou que, nossa, o vape matou não sei quantos adolescentes. Só que daí a polícia de lá, dos Estados Unidos, foi fazer uma pesquisa a fundo. E aí foi descobrir que todos os grupos que sofreram um mal de saúde, ou que tiveram óbito, ou que ficaram hospitalizadas, foram fazer uma pesquisa e no fundo era o quê? Eram cartuchos de THC adulteradas. Porque nos Estados Unidos, liberada a maconha, né? Alguns estados. Com vitamina E, de acetato de vitamina E, algo assim, né? Isso. E aí tinha um grupo contrabandista, um grupo de adulteradores, que falsificou uma marca de THC de cartucho muito famosa nos Estados Unidos. E aí, em vez de colocar o THC puro, colocaram diluído em acetato de vitamina E. E o vitamina E nada mais é que um óleo, é um lipídio, um ácido graxo. E aí acabou causando uma pneumonia lipóica. Então, assim, uma vez que você engraxou seu pulmão, literalmente, com óleo, não tem o que ser feito. De raras condições, em porcentagens muito baixas mesmo, você consegue se livrar disso, né? Com bastante tratamento hospitalar. Mas o óleo, cara, no pulmão, de jeito nenhum. Então, por isso que quando a gente fala de extratos naturais, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, principalmente quando a gente fala de frutas, tá? No caso de tabaco, eu sei que tem algumas marcas aí que trabalham com extratos naturais. Se ela for feita realmente adequada, nas medidas de protocolo, tudo certinho, não teria tanto problema. Até porque assim, os extratos naturais vão ter uma racha maior desses componentes que eu falei lá atrás da nicotina, que são as nitrosaminas, aldeídos e acroleína e tudo mais. Mas se for bem feita e utilizada na formulação do líquido, vai ser muito menos nocivo do que o próprio cigarro. Tá? Então, seguro, tranquilo. Tá? E em relação à maturação, né? Eu sei que tem alguns líquidos que demoram mais para maturar, como o tabaco e outros juices. Outros sabores, né? Os frutados não necessitam de tanta maturação, né? Exato. Os frutados, na maioria, geralmente são shake and vape, que é você misturou, agitou, está pronto para usar. Algumas pode levar 3 dias, 7 dias, e aí entra também o tipo de marca que você usa, tá? Por exemplo, tem uma marca muito famosa nos Estados Unidos daí, que é muito forte, que é a Medicine Flowers, tá? O valor dela é bem caro, tá? Comparado a outras marcas, vamos colocar aí que ela é 10 vezes mais cara, às vezes. Só que essa Medicine Flower, ela trabalha com os seus flavorizantes em ultra concentrações. Então vamos supor que você utiliza 10% de uma TPA, essa Medicine Flower você usa 0,1%. Nossa, bem concentrado. É muito baixo. E ela é muito potente. Se você extrapolar um pouquinho, você caga com a receita inteira. Tá? No entanto, ela demora para maturar. Tem um melão da Medicine Flower que é espetacular. Só que ela leva 2 semanas para maturar. Isso que é um frutado. Então, assim, demora muito. É praticamente o tempo de uma sobremesa. Sobremesa é de 2 semanas a 1 mês. A tabacada é de 1 mês para frente, né? Sim. Eu utilizo o juice, né, brasileiro também. Sempre gostei de utilizar. Tem até o da Legacy aqui na mão, que eu acabei de abrir. E ele tem uma característica diferente da maioria dos juices, né? Que ele é 80-20
E também é uma sobremesa que demora um pouquinho para maturar, até que o Sim. Rui ele demora para mandar para a gente. Então, Aham, cada juice, né, tem sua peculiaridade, né? Não dá para exato. lançar um lote inteiro de vários sabores de uma paulada só. A não ser se Sim, programar direitinho. exato. Por isso que, assim, quando a gente fala sobre mesa e atabacado, não é uma coisa que está a pronta entrega. Então, a marca ela precisa se programar, fazer um planejamento da sua produção, né? Então, às vezes, vamos supor que ela produziu para sair X naquele mês. Aí, do nada, principalmente agora, está começando a vir o inverno, aqui em Londrina, pelo menos, está começando a esfriar já. Choveu, está começando a dar aquela esfriadinha, e aí começa a ter uma busca maior por sobremesas, atabacados, né? E aí, do nada, vamos supor que esse mês vendeu 2x. Só que daí não tem a produção, porque programou para um X. E aí tem que esperar um mês. Então, os lojistas têm que esperar. Os clientes que vão comprar no varejo têm que esperar. É bem complicado essa parte, mas o lojista tem que se. Não, o lojista não. O juice maker tem que se programar direitinho para Tem, conseguir tem. entregar. Mas geralmente E a juice maker já, macaco velho, de longa data na estrada, no mercado aí, já sabe a sazonalidade, né? Já sabe como que o mercado reage em cada época do ano. Então, principalmente as marcas que são especializadas em sobremesas e atabacados, eles já sabem que essa época do frio é a porta de entrada para eles para poderem aumentar suas vendas. né, o Wagner, que está aqui no chat conversando, amigo nosso também, ele faz juice também, ele só faz atabacado na maioria das vezes. E Sim. ele falou que demora 40 dias de maturação dele. Já escutei relatos, né? De pessoas que esperaram um mês para maturar. Falaram, nossa, que bosta. Aí deu 2 meses, nossa, melhorou, mas não ficou tão bom. Aí ele, tipo, largou. Essa receita não dá em nada. Aí deixou na gaveta lá. Aí passou, acho que era um ano. Aí ele olhou aquele frasco ali, falou, nossa, eu até tinha esquecido dele. Aí foi usar. Falei, putz, era outra coisa. Já, nossa. Aí só que daí ele ficou puto da vida porque ele já tinha jogado fora a receita. Porque ele achou que tinha cagado na receita. Né? Se, Aí ele ficou martirizado. Falei, nossa, eu joguei a receita fora, eu não sei mais como que era. aí com essa frase já vem uma outra pergunta também. A forma de armazenamento, né? Por exemplo, se for guardar por um ano o juice, eu sei que tem que deixar ele guardado, fora da luz, escondidinho, bonitinho. Exato. Isso também com os juices. O que manda nisso aí, na verdade, é a nicotina, né? Que vai oxidar, ou não. Exatamente. É mais por conta da nicotina, tá? Então, assim, armazenamento sempre fora da luz, deixa escondido no lugar mais escuro possível e em lugar arejado, assim, ou seja, que seja de ambiente controlado, tá? Que não seja um lugar que fique muito quente. Então, tem muitas das pessoas aí, né, que usam líquido. Comprou na loja e aí deixou dentro do carro. Aí deixa dentro do carro, aí larga lá, aí fica debaixo do sol, fica no estacionamento e tal. Deu 3 dias, aquele seu líquido já tá horrível. Aí você começa a sentir que tá arranhando a garganta demais, você sente que o sabor dele mudou, que ficou amargo, aí depois você vai querer ir na loja reclamar, porque esse líquido tá ruim, mas na verdade se armazenou errado. E a mesma coisa com os dispositivos, tanto pod quanto os mod vapes, com os atomizadores, se você deixou com o líquido lá no lugar quente, meu amigo, vai dar ruim, vai dar ruim. E é até legal falar para o pessoal que está escutando que a característica de um juice que ele oxidou, ele vai ficar com um gostinho mais apimentado, né? Também, às Exato. vezes. Vai ficar uma picância maior. Você vai Essa sentir uma ardência na língua. Vai aumentar o throat heat, que seria aquela arranhada na garganta. E algumas pessoas vai até ter pigarro, porque vai arranhar a garganta e aí o corpo vai começar a criar um muco. E aí você vai começar a ter pigarro, né? Exato. Mas o armazenamento é isso. No entanto, para quem faz atabacados e tal, que às vezes, né, que nem o relato que eu falei, de um ano, a validade de um líquido pronto é de, no máximo, 2 anos. No máximo. Isso se você seguir todas as recomendações de armazenamento, tá? Que dificilmente vai chegar nos 2 anos. Geralmente é 1 ano ou 6 meses ali, já o seu líquido já está ruim. Entendeu? Agora, para quem produz, o interessante seria o quê? Você fazer a mistura sem a nicotina. Então, espera ela maturar. Aí, depois, quando ficar pronta, você adiciona a nicotina. Que é a forma mais segura de salvar a sua receita ali, né? O seu lote. E uma outra pergunta. Pode guardar juice na geladeira?
Testa e resposta, Pode. bom, né? Mas tem algum juice que não pode? Por exemplo, um mentolado? Não, também não tem nenhum problema. E Não tem também se é problema algum. necessário, né, isso. Se é Não é necessário, se é necessário. bom, ou... Não, ela vai sim, talvez aumentar, né, prolongar a sua vida útil, mas eu acho que não é necessário não, até porque se você tiver com frasco cheio, tudo bem, aí ok. No entanto, se você já tiver com frasco na metade da garrafa e você demora para usar ele, aí você põe na geladeira, tira da geladeira, põe na geladeira, tira da geladeira. Você já viu, né? Refrigerante. Você tira da geladeira, ela começa a formar gotículas de água. Então, assim, lá dentro entrou ar. E dentro desse ar, tem as moléculas de água. E aí, quando a gente esfria e esquenta, ela sofre o quê? Condensação. Então, ela está na forma de vapor e ela depois se condensa e acaba grudando nas partes sólidas, que é na parede do frasco. Com isso, você pode ter um risco de estar contaminando o seu líquido. Né? Então, de repente, se você está com um líquido ali que demora para utilizar, passou 2 meses, 3 meses, você põe e tira a geladeira. Aquela gotícula de água pode gerar um mofo, tá? Pode gerar algum tipo de micotoxina. E aí isso não é ideal, tá? Então, assim, você colocar na geladeira, pode, mas também tem os seus certos riscos, vamos dizer assim. É. Tem uma pergunta que foi da última live. 3 miligramas de nicotina, como que é calculado isso? É 3 miligramas no frasco inteiro? É por ml? E uma outra pergunta também sobre nicotina. Ela altera o sabor do juice? A nicotina nos líquidos freebase, 3 miligramas, 6 miligramas, 9 miligramas, essa miligramagem é tudo por ml, tá? Então vamos supor que você está com um líquido de 60 ml ali. Então ela vai ter mais ou menos 90 miligramas. A conta fizer? É isso. Então teria 90 miligramas de nicotina no frasco inteiro de 60 ml, tá? Então é sempre por ml, tá? Desculpa, o que era a outra pergunta mesmo? Você tinha falado? Se a nicotina altera o sabor. As freebase, tá? Que são as nicotina freebase, que são nada mais é do que uma transcrição literal base livre, tá? As nicotina freebase, ela pode alterar um pouquinho, sim, o sabor dos líquidos. Mas em líquido de 3 miligramas até 6 mg, ela não vai alterar tanto, tá? Isso vai depender muito de como que está a sua formulação, a receita que é feita, o líquido, tá? Para ver se a receita ela consegue ter o potencial de camuflar o retrogosto, né, da nicotina. Aí, uma nicotina que interfere menos no sabor são as salts, que são as nicotinas de sais, tá? Então, se você quer um líquido que tenha menos interferência em sabor, utilize nicotina salt, as Nic Salts, que são as melhores. E aí, se quiser, sem nada de interferência de sabor, seria as sintéticas. Só que daí vamos supor que a nicotina ali, 1 litro você vai pagar R$ 1.800, R$ 2.000. A nicotina sintética em 1 litro você vai pagar em torno de R$ 6.000, R$ 7.000, por aí. É bem complicado. E uma outra coisa, tem líquidos freebase, né, na quantidade de 3 miligramas, feita com Nic Salt? Tem sim. Utilizam bastante. Inclusive, eu uso nas minhas Nic Salt, né? É o híbrido, então, assim, que dizem, né? O híbrido, né? Isso, porque assim, o nome Freebase ficou para designar aquele produto, aquele mercado ali, né? Mas hoje muitas das marcas já não estão usando mais tanto as Freebase, utilizam mais as Nic Salts. Lógico que tem pessoas, né, entusiastas do vape, que gostam daquela sensação do arranhar na garganta, principalmente quem era fumante, né? Porque faz parte do ritual do fumante, ter o arranhar na garganta. Mas uma boa parte dos consumidores atuais gostam de evaporar líquidos suaves, né? Então, na hora de evaporar, você sentir aquela leveza na tragada, sentir que tá leve, tá gostoso e tal. Então, muitas das marcas hoje em dia utilizam Nic Salt nas formulações para Freebase. Eu já utilizei líquido, né, Freebase, que foi feito com Nic Salt, por exemplo, o líquido Zen House, que eu gosto muito. E a sensação de utilizar é que sim, é mais suave do que um líquido com Freebase normal, né, a nicotina padrão.
E em relação ao salt, né, ao sal de nicotina e a nicotina normal, tem alguma diferença? Uma faz mal, outra menos, algo parecido? Não, não. A Nick Salt, ela foi criada. E aí vamos ver se vocês sabiam. Sabe por quem que ela foi criada? Boa Não. pergunta. Pela Ju. Pela Ju? Caramba, dessa eu não sabia. É a Ju. Por quê? Naquela época ainda não existia essa questão de salt, não tinha essa questão de pods, né? Então, os líquidos eram 3 miligramas, 9 miligramas, aí ia para 9, 12 miligramas, só que era sempre utilizada freebase, tá? E aí as pessoas sentiam muito aquele arranhar muito forte, inclusive para quem era fumante, né? E aí a Ju, o seu grupo de pesquisa, o grupo de cientistas, tentaram ver uma solução para que colocasse maiores concentrações de nicotina para atender realmente quem fumava ali 2 maços de Marlboro vermelho por dia, para poder colocar mais nicotina, só que sem destruir a garganta do cara. E aí fizeram o quê? Criaram as nicotinas de sal. Vamos dizer criar entre aspas, tá? Porque daí as nicotinas à base de sais, elas já existiam sim, já um longo tempo atrás, mas nunca foi utilizado para esse âmbito de uso, tá? Até porque as nicotinas, quando elas são extraídas das folhas, elas estão em formato de sal ainda, tá? E aí, quando ela tem essa maturação, a cura do tabaco, ela é transformada em base livre. Então, ela perde aquele íon que estava nela. E aí, por isso que ela se torna base livre. As nicotinas freebase, base livre, ela tem uma alcalinidade maior. Ou seja, elas são mais básicas. E por isso que tem essa arranhar na garganta. A basicidade dela gera ali em torno de 8 a 9. Enquanto que as nicotinas de sais, elas são acidificadas. Então, hoje em dia, utilizam ácido benzoico, ácido tartárico, ácido málico, e assim como outras infinidades de ácidos, para baixar o pH dela, para deixar um pouquinho mais ácida, para que não tenha essa sensação de arranhar na garganta. Mas questão de fazer mal é a mesma coisa. Na verdade, assim, a nicotina não é que ela faz mal, tá? A nicotina, ela é como se fosse uma substância para trazer um bem-estar, tá? Só que não tem nada correlato 100%, nenhum dos estudos dizendo que a nicotina te traz câncer. A nicotina te traz um prejuízo. No máximo que pode trazer uma nicotina, se a pessoa usa demais, é letargia. Fica retardado, fica mais devagar, fica mais preguiçoso, entendeu? Mas não tem nenhum estudo correlacionando exatamente, mostrando metodologias, análises, resultados, discussões, dizendo que 100% nicotina foi o que causou o câncer. Isso é verdade. Eu já estudei bastante sobre essa parte e não tem nada que fale que a nicotina faça mal. Até porque tem frutas, legumes, né? Tudo que a gente come tem nicotina também. E a berinjela tem nicotina, sim, batata tem nicotina, entendeu? Coisa tem. Isso é uma coisa que toda vez que eu vou conversar com alguém, eu vou falar, você come coisa com nicotina, você come coisa que tem VG. Por exemplo, você vai comprar lá o presunto que vem naquele saquinho, se você olhar no rótulo atrás, vai falar, tem VG dentro ali que é para deixar lubrificado. Exato, exato. Então, assim, tudo que a gente usa hoje tem no que a gente come no dia a dia, né? Não é mesmo o grau de pureza, não é a mesma coisa, mas assim, tem. Não, se a gente for colocar na ponta do lápis, colocar no papel, escrever, por exemplo, estava falando sobre as nitrosaminas, correto? Medicamentos, remédios são de uso rotineiro, cotidiano, do uso do dia a dia, de pessoas de idade tomam e não sabem que está consumindo esses produtos carcinogênicos aí, né? Então, por exemplo, a losartana, ela tem nitrosamina. A ranitidina, ela tem nitrosamina. A ranitidina, ela é para tratamento de úlcera. A losartana é para pressão arterial, se eu não me engano, ou era para problema de coração, né? Então, assim, medicamentos têm substâncias nocivas. E aí a indústria farmacêutica vende aquilo dali, que é para fazer bem a sua saúde, mas daí quando entra o cigarro eletrônico no mercado, ela fala, não, isso daí faz mal. Isso daí mata. Na verdade, tudo aquilo que confronta a indústria farmacêutica, eles boicotam.
né? Porque o que seria a indústria farmacêutica, que é uma das indústrias que mais movimenta dinheiro no mundo se não tiver doente? E o remédio nada mais é do que um veneno na medida certa, né? Exatamente. Exatamente. É um remédio. Exatamente. A nicotina Mas é um tem remédio. controle para medicamento? Hã? Não entendi. Tem controle para medicamento? Anti-inflamatório. Sabe o que é um dos que mais causa problema renal e problema hepático? Remédio. Muitas pessoas que eu já conheci tiveram cirrose hepática medicamentosa, porque eram aquelas pessoas hipocondríacas. Uma leve dor de cabeça, tomava remédio. Ah, começou a escorrer o nariz, é gripe, toma um monte de remédio. E aí, remédio atrás de remédio, cara, é veneno. Mas não tem controle para isso. Eu sempre, minha mulher até fica doida comigo. Toda vez que eu tenho uma dor de cabeça, algo parecido, ou qualquer problema, eu vou lá e tomo um conhaquinho. E conhaque, antigamente, ele foi criado com esse remédio. É que daí você toma, aí você vai dormir, né? Aí você apaga, assim, ó. Só uma dosezinha, só para dar aquela relaxada. Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta. Aí aqui temos uma pergunta, né? Qual a diferença de usar um juice, né, maturado e não maturado? Com certeza, né? Essa resposta é a diferença de sabor, né? Quanto mais maturado, dependendo do juice, da forma do juice, quanto mais maturado ele vai chegar ao ápice de sabor dele. Exatamente. Então, assim, todos os líquidos, vamos dizer que precisam de uma certa maturação, né? Sim. Exceto o shake and vape. Então, líquido frutado, às vezes 3 dias de maturação, e já é um maturado, tá? Então, o que seria? 3 dias para chegar num perfil que apareça todas as notas de sabor das frutas. Numa sobremesa, vamos supor aí, 1 mês, para surgir as camadas entre a fruta, a cobertura, a massa, o recheio, o atabacado, para trazer todas aquelas notas que um atabacado referente ao que está descrito no rótulo possa trazer. Então, cubano, um charuto cubano, tem que trazer as notas do charuto cubano. Então, um atabacado que é referente a um latáquia, tem que trazer as notas do tabaco referente ao latáquia. Um Virgínia, a mesma coisa. Um Kentucky, mesma coisa. E uma pergunta que eu deixei até para depois, mas está quase dando hora também. Qual foi o motivo? O que te inspirou a fazer juice? Olha, eu comecei a entrar no mundo, né, do vape foi em 2012, tá? Só que na época de 2012 ainda era muito caro. Era bem caro, né? O acesso era muito difícil. E aí, assim, sempre gostei do narguile, tá? Eu também já fumei, eu era fumante, aí conheci o narguile quando entrei na faculdade, usava o narguile quase todo dia na porta da faculdade, a gente juntava uma rodinha de 8 lá, e a gente usava o narguile pra caramba. E aí depois surgiu os cigarros eletrônicos. Só que assim, o valor do cigarro eletrônico na época, ainda mais que era aquele, putz, eu esqueci o nome, não sei se você lembram, que era um canudão compridão, que imitava uma mangueira de narguile, tudo meio peludinho assim. Puta, esse esqueci o nome. E esse era o hype da época. E aí o que a gente podia ter de acesso seriam os Eagles CE, né? Então aquelas canetinhas chinesas. As canetinhas chinesas. Só que aquilo ali era horrível. Porque você começava a puxar com aquele líquido da líqua que vinha junto, né? Com as canetinhas. Puta, aquilo dali você sentia o gosto do câncer vindo, assim, né? E eu queria evoluir naquele negócio, eu queria ter aquele dispositivo eletrônico e tal. E aí, depois de um tempo, depois foi em 2014, 2015, que começou a ter as informações sobre o DIY, né? Que seria de você produzir seus próprios líquidos. E eu já tinha o meu dispositivo na época, e daí comecei a produzir meus próprios líquidos, porque era mais barato, mais fácil, né? E aí que foi. E aí, lógico, com o tempo, sempre querendo, né, que os meus líquidos ficassem tão bons quanto os importados, fui pesquisando mais, fui estudando mais. Exatamente isso daí, ó. O Eagle CE. Nossa, isso é a nostalgia, hein? E daí que eu fui, né, começando a me aprofundar mais, sempre pesquisando, sempre entrando em fórum de pessoal que era conhecido na área, porque daí, logicamente, que era sempre nos Estados Unidos, na Europa, principalmente Estados Unidos e Europa, né? E aí, trocando informações, conhecendo as pessoas, e aí que a gente foi adentrando mais. E aí, lá pro 2017, que daí surgiu a marca,
né? E aí as pessoas começaram a procurar a gente, porque no início era só para amigos, né? Os amigos que pegavam e tal, não sei o quê. E aí depois começou a escalar, porque daí as pessoas foram conhecendo, e aí foram gostando, e lógico que a marca também, todos os produtos, a cada ano que se passava, tinha sempre suas evoluções, porque a gente sempre buscava matéria-prima nova, matéria-prima de maior qualidade, né? E aí assim que foi. É uma coisa que tá assim, que sempre me gerou prazer, sabe? É uma coisa que sempre trouxe satisfação. Legal. E uma das coisas que a gente gosta, que eu gosto, o Xandão gosta, é sempre provar juice, identificar como que foi feito, se é gostoso, se a proposta é boa. Isso, desde que quando a gente entrou no mundo do vapor, a gente gosta de fazer isso. E é por isso que a gente tem a página hoje, né? Legal. Para mostrar para a galera o que é bom, o que não é, se vale a pena, se cumpre. A gente gosta dessa vibe desse mundo todo e de tirar as pessoas do cigarro também, claro, né? Mas esse mundo do vape, cara, ele traz muito conhecimento, né? Porque não é uma coisa, vamos dizer que ele é simples, mas também é um complexo ao mesmo tempo, porque ele tem muitas informações. Então, assim, informação tá aí. É muito sabor, muita marca, muito jeito de evaporar, atomizadores diferentes, coil diferente. Chip diferente. Então, assim, é uma coisa que te traz como entusiasta. Você adentra aquele mundo para você conhecer mais. Então, assim, é muito conhecimento agregado. E às vezes a pessoa do nada começa a gostar de física. Um cara que nunca gostou de física vai começar a gostar de física, lei de ohms, de resistência, de voltagem, como que é corrente que passa, não sei o quê. E aí outra pessoa vai gostar de química, para entender como que é a formulação de líquidos, né? O que são os componentes nocivos, né? Até eu já falei bastante. Vai, aí, Xandão, pode falar também um pouquinho. Não, tá tudo. Estão perguntando da inspiração do líquido de pepino. Rapaz, apaixonado esse líquido. Eu vou ter que pedir, não vai ter jeito. A gente está aqui falando dos líquidos, mas eu não provei nenhum ainda, preciso provar. O Mike tá aí com os líquidos. Deixei tudo com ele aí, ó, para ele mandar para vocês. Eu já avisei os dois que eu vou estar enviando já. Pode ficar tranquilo que essa semana sai, eu tenho mais coisa para enviar para ele. Eu particularmente já escutei falar dos líquidos antes e só ouvi falar coisa boa. Tá? Então, estou bem ansioso para provar. O de pepino. De onde saiu esse líquido de pepino? Que o pessoal amou. Todo mundo ficou com... Esse de pepino, cara, foi realmente o primeiro sabor que, vamos dizer, que trouxe imagem para a marca. Trouxe visibilidade, porque realmente não é um líquido comum, né? É um líquido meio fora da curva. E aí, na verdade, eu tive uma inspiração nela depois que eu experimentei a Charlie Chalk Dust, tá? Que era a Black Ice. E aí era amoras pretas com pepino. E eu tinha gostado muito dela. Só que eu falei, nossa, mas como que eu vou fazer isso? E isso foi em 2018. Foi 2018. E aí eu comecei a ir atrás, pesquisar marca, pesquisar os flavorizantes, pepino. Eu peguei acho que uns 10 tipos de marcas, 10 tipos de pepino, de marcas diferentes, para saber como que era o perfil delas, para ver como que se encaixava na receita. Algumas tinham cheiro de Maria fedida. Falei, puta que pariu, esse negócio vai ferrar com a receita aqui. E aí eu fiz teste, joga fora líquido, faz outro teste, joga fora líquido, faz outro teste. E até que uma hora consegui chegar num blend legal. Né? Então, essas amoras pretas de pepino foi a primeira que, vamos dizer, trouxe notoriedade para a marca. Amoras pretas com pepino. E eles vão receber. Pode ficar tranquilo que os caras vão provar o pepino. Vão entrar no pepino dos dois. E lógico, vira uma chacota, né? Vira uma brincadeira. Então isso que é legal também, vai criando mais visibilidade para a marca. Porque, você quer pôr um pepino na boca? Prova esse pepino aqui, não sei o quê. Então, rapaz, o chinês provou o pepino, rapaz, aí ficou a noite inteira com o pepino na boca. O chinês é o pepino do Japa. Do Japa lá? Ficou. Ficou com o pepino a noite inteira. E esse chinês se apaixonou no pepino do Caboclo. Tá louco. Galera, eu acho que a live vai cair daqui 4 minutos, então vamos finalizar aí.
Cabuto, obrigado por ter vindo dar essa aula para a gente. Foi muito esclarecedor essa parte de que você entrou mais técnico, de como é, né, a parte de pureza, né, para a galera saber que realmente não é um produto qualquer, né? Realmente tem que ter toda uma elaboração por trás dos líquidos, né? Não é algo que você pega, joga num frasco, chacoalha e sai entregando para os outros, né? É o que eu falei no início do vídeo, né? A sua produção em si, ela é simples, só que ela é complexa ao mesmo tempo que você requer o conhecimento. Você requer o conhecimento do que são os materiais utilizados. Então, assim, a pessoa precisa buscar o conhecimento, a pessoa precisa aprofundar, não é um conhecimento superficial. Tanto na parte dos reagentes, da sua segurança, assim como cada tipo de flavorizante, como que ela reage no blend, né? Tem flavorizante que você reagiu com outro tipo de flavorizante, ela perdeu tudo. Mesmo ela sendo boa, potente, porque às vezes a outra matou, entendeu? Então, assim, tudo isso acaba entrando dentro daquele frasco. Então, não é somente misturar as coisas e pronto, é um negócio pronto ali. Então, assim, para eu chegar numa formulação legal, levou bastante tempo de até dizer anos para chegar numa formulação legal, porque eu não conseguia ter o acesso aos ingredientes certos para chegar naquele tipo de perfil de sabor, né? Então, assim, é um trabalho que está ali dentro, assim, trabalho de custo mesmo, de tempo ali investido, de estresse, porque daí você chega numa receita de formulação, achando que vai dar certo, nossa, ficou ruim, e aí você começa tudo da estaca zero de novo, entendeu? Isso que gera perfeição, né? A insistência, Exato. Exatamente. E assim, não como nós, mas também de muitas outras marcas nacionais, né? A gente tem que realmente dar essa força para todas as outras marcas nacionais, porque as importadas já estão vindo aí com força há muito tempo. Mas hoje em dia, muitas marcas nacionais estão se saindo tão bem quanto as importadas. Né? Então não é somente importada. As nacionais estão vindo aí com força, estão mostrando seu trabalho, estão mostrando sua garra, a insistência, o valor por trás, a paixão que tem por dentro de cada frasco envasado. Então, assim, dá aquela força no nacional também que, lógico, tem muito dos nacionais que só quer ver o dinheiro, né? Que só quer pensar no volume, na quantidade, mas tem muitos aí que trabalham com qualidade, não pensam no volume, mas sim na qualidade. Tem muita qualidade no nacional, com certeza. Mas, essa live podia ter a parte 2, viu? Com certeza. Um pouco, né? Com certeza. Ou até mesmo na outra terça também, a gente pode falar mais, porque tem bastante coisa para falar disso. Com certeza. Ixi, tem muita coisa. Vamos marcar uma outra, não sei se na próxima terça, mas uma outra oportunidade. Fechou. Cabuto tendo um tempo livre aí, nós convidamos ele novamente. É um cara que eu admiro. Prazer o meu estar com vocês, tá? Satisfação conhecer. O Marco já conheço aí, amigão, irmão. Os barbudão, prazer em conhecê-los. Cara, olhando vocês, eu imagino vocês andando em cima de uma Harley Davidson com aquela jaqueta de couro, assim, ó. A jaqueta daqui. Exatamente. Exatamente isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Prazerão. Valeu, Cabuto. Prazer é todo meu, gente. Obrigado por tudo. Qualquer coisa, chama a gente. Valeu, é nóis. Cabuto. Todo mundo participando aí. Gostei de ver várias perguntas. Obrigado pela aula, gente. Valeu. Obrigado, viu, Marco? Obrigado aí, Barba. Obrigado, Solto. Obrigado aí, galera. E obrigado a quem estava assistindo até agora. Exatamente. Valeu, gente. Abraço. Valeu. Forte abraço, galera. Boa noite. Até a próxima.